A China é a segunda maior economia do mundo, mas avança rapidamente em seu objetivo de chegar à liderança e desbancar seu principal rival, os Estados Unidos da América. Também é a terceira maior força militar do planeta, perdendo apenas para a Rússia devido ao seu arsenal nuclear, mas ficando muito à frente em outros fatores, com 11 vezes mais soldados disponíveis e um orçamento de defesa de 100 bilhões de dólares a mais. Por esse motivo, muitas pessoas chegam a acreditar na possibilidade da China usar todo esse poder para chegar ao domínio global através de um conflito bélico, podendo até mesmo gerar uma terceira guerra mundial, tendo as duas grandes potências como protagonistas. Mas será realmente que estamos próximos de ver algo assim acontecer? Qual a possibilidade da China se tornar a maior potência do mundo e desbancar os Estados Unidos da América? E caso alcance esse objetivo, ela conseguirá implantar o socialismo chinês em todo o planeta? Nesse vídeo nós vamos responder estas e outras dúvidas que você ainda deve ter sobre o poder e a influência do grande dragão vermelho. Mas antes de começarmos, eu preciso lembrar que o Mundo Polarizado é um canal de documentários completamente independente. Não recebemos financiamento de nenhum grupo privado ou de organizações governamentais ou não governamentais, o que garante a imparcialidade dos nossos conteúdos. Para continuarmos desenvolvendo nosso trabalho com essa imparcialidade, dependemos do apoio dos nossos seguidores e dos nossos inscritos. Por isso, caso você queira colaborar com a continuidade do nosso projeto, pode doar qualquer valor pelo Pix mundopolarizado2021@gmail.com. O seu apoio garante que nós possamos continuar produzindo conteúdos como esse. Após a derrubada do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética em 1992, a antiga ordem mundial, polarizada entre capitalismo e comunismo, aparentemente havia acabado e dado lugar ao que passou a ser chamado de a nova ordem mundial, caracterizada pela unipolaridade da área militar e política e pela multipolaridade na economia. Esse parecia o fim da chamada Guerra Fria e o fim do comunismo. Estados Unidos se tornou a maior potência política, militar e econômica do mundo, com interesses globais e um alcance sem comparações no cenário internacional. O produto interno bruto americano passou a representar quase um quarto da economia global, e seu orçamento militar superior aos gastos de todos os países somados. Mas, ao contrário do que se previa, apesar do modelo comunista fracassar em todos os países em que foi implantado, ele não acabou. Pelo contrário, apenas ficou adormecido em países irrelevantes na época, tanto militarmente como economicamente, como Cuba, Camboja, Coreia do Norte, Vietnã e então a subestimada China, que após a Revolução Chinesa e a adoção do modelo comunista em 1949, passou por 3 décadas de miséria e fome, que levou mais de 45 milhões de chineses à morte. Apenas a partir de 1978, com a chegada de Deng Xiaoping ao poder, a China iniciou um processo de reforma e abertura política e econômica com o mundo ocidental, corrigindo muitos erros do passado e voltando a crescer a partir de uma completa transformação do país. Deng Xiaoping foi responsável pela implantação da chamada economia de mercado socialista, regime vigente até hoje na China moderna e que ajudou a torná-la uma grande potência. No ano de 1990, 2 anos antes da queda do Império Soviético, a China respondia por 21% da população mundial. Porém, mesmo com todos os esforços promovidos por Deng Xiaoping, tinha apenas 4% do produto interno bruto somado de todos os países. O processo de transição da política econômica e comercial da China foi lento,
Mas estas reformas acabaram sendo responsáveis nas décadas posteriores em tornar o grande dragão vermelho no país com maior crescimento econômico do planeta. Porém, a China ainda representava a sobrevivência do comunismo no mundo, e por isso precisava ser convertida ao capitalismo pelo mundo ocidental. Assim, o Ocidente acreditou que financiando o crescimento da China e abrindo as portas para seus produtos, poderiam vencer o comunismo sem guerras e conflitos, apenas acostumando seu povo com os resultados do capitalismo e o enriquecimento de sua nação, estimulando assim a abertura política e o fim do regime comunista. Porém, enganaram-se miseravelmente. Com o novo modelo econômico apresentando bons resultados, a China então implantou a chamada economia de gotejamento, uma política econômica que favorece os ricos ou privilegiados, permitindo que algumas pessoas se tornassem extremamente ricas e impulsionando assim a economia, gerando uma nova classe média e melhorando a qualidade de vida em todos os estratos da sociedade. Porém, mantendo o poder do Estado e o domínio político nas mãos do Partido Comunista Chinês. Com esse modelo, em 2010, a China já havia ultrapassado o Japão como a segunda maior economia global, com um PIB de 6 trilhões de dólares. Em 2021, segundo dados divulgados pela Forbes, já existiam no país 698 bilionários, atrás apenas dos Estados Unidos, com 724. Um crescimento de 53% da China contra 18% dos Estados Unidos em relação ao ano anterior. Porém, o Partido Comunista Chinês sempre se preocupou com o excesso de liberdade que tinha sido dado ao seu povo e como isso poderia afetar o poder do Partido Comunista Chinês e o seu modelo de governo. A partir de 2012, com a chegada de Xi Jinping ao poder, o país voltou a restringir cada vez mais as liberdades dos chineses, aumentando ainda mais os poderes do Estado, enquanto, ao mesmo tempo, divulgava internacionalmente um discurso amigável e pacífico, aumentando sua influência pelo mundo. O objetivo da China, então, começava a ficar cada vez mais claro: superar seu maior rival e se tornar a maior economia do mundo, conquistando o mundo sem guerras e substituindo o American Dream, ou sonho americano, pelo Chinese Dream, o sonho chinês, expandindo a influência socialista pelo mundo. Mas ao contrário do que muitos pensam, China e Estados Unidos não têm uma relação hostil. Na verdade, são grandes parceiros comerciais e cada vez mais interdependentes. A China também continua insistindo que não tem como objetivo superar os Estados Unidos como maior economia do mundo, e muito menos iniciar qualquer tipo de conflito que possa colocar em risco a conquista de seus objetivos. E essa afirmação do governo chinês pode ser confirmada por diversos fatores. Em primeiro lugar, especialistas afirmam que o modelo de crescimento chinês, voltado à exportação e lastreado por enormes reservas em dólares, confinou o país asiático a um papel subordinado aos Estados Unidos, fazendo também que boa parte de sua elite se mantenha comprometida. Os dólares americanos também são o lastro para praticamente todos os países do mundo, e tentar mudar isso poderia gerar uma grande crise global, com prejuízos incalculáveis. Além disso, os Estados Unidos são ao mesmo tempo o país mais poderoso e um dos mais endividados do mundo. E os maiores credores dessa dívida atualmente são os países asiáticos, entre eles a própria China. A dívida norte-americana é uma ameaça para toda a economia global, e se a América quebrar, esses países quebram junto, em especial a China, que tem investido a maior parte de suas reservas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Porém, a situação econômica da China também não é tão boa quanto parece. Para fazer todos os investimentos que tem realizado, promover seu crescimento e ainda com os custos provocados pela crise de 2020, sua dívida já ultrapassou o equivalente a 295% do PIB do país,
com um valor estimado em 51,87 trilhões de dólares, muito superior à dívida americana. Outro fator importante nessa relação é que a fábrica do mundo se tornou uma potência fornecendo seus produtos para mais de 60 países, mas ainda tem uma grande participação do mercado consumidor norte-americano, já que se tornou o principal fornecedor asiático dos Estados Unidos. Apesar de algumas previsões afirmarem que a China pode superar o PIB americano antes de 2030, a diferença ainda é bem considerável. O Fundo Monetário Internacional, FMI, em seu World Economic Outlook, indica projeções em 2022 para o PIB da China em 18 trilhões de dólares, contra 24 trilhões para os Estados Unidos. Ainda que as economias chinesa e americana tenham PIBs extremamente altos, os Estados Unidos ainda são substancialmente mais ricos. Em 2018, por exemplo, a renda per capita chinesa correspondia a apenas 29% da renda norte-americana. Por esse motivo, enquanto muitos se preocupam com a possível expansão do Império Chinês, que tem investido em sua nova Rota da Seda, comprando em todo o mundo portos, empresas de logística, empresas de energia e de outros setores estratégicos e até empresas do agronegócio, o grande dragão vermelho tem investido cada vez mais internamente em seu próprio país, para assim melhorar esses resultados. Afinal, não é possível se tornar a maior potência mundial antes de resolver seus próprios problemas internos. Segundo um relatório do banco JP Morgan, a estrategista de mercados globais Gabriela Santos afirma que o plano da China para os próximos anos é mudar os motores de crescimento da economia, deixando então de depender apenas de exportações e passando a estimular a demanda interna, do investimento ao consumo, da indústria manufatureira aos serviços, do baixo valor agregado à inovação tecnológica de alto valor. O objetivo de Xi Jinping é alcançar um PIB de cerca de 35 trilhões até 2028, ultrapassando assim os Estados Unidos na liderança da economia global, que segundo estimativas deverá chegar ao mesmo ano aos 30 trilhões, 5 trilhões a menos. Mas para isso, eles precisam de um mundo equilibrado e em paz, o que descarta totalmente qualquer possibilidade de um conflito militar. Se a China alcançar seu objetivo, o PIB per capita da China deve dobrar na próxima década. Isso significa que quase meio bilhão de chineses devem ascender à classe média e possivelmente aumentar seus gastos com automóveis, telefones celulares, serviços financeiros, educação, saúde e muitos outros, trazendo a China cada vez mais próxima do estilo de vida do capitalismo ocidental. O último e mais importante fator citado pelos que defendem a possibilidade de uma guerra entre as duas potências é o investimento militar cada vez maior de ambos os países. Muitos acreditam que a China já poderia até mesmo ter ultrapassado o poder militar dos Estados Unidos, já que é difícil saber com certeza o que acontece dentro de um dos países mais fechados do mundo. Mas se compararmos as duas nações por dados oficiais, a América ainda está muito à frente. Em 2021, a China gastou mais de 290 bilhões de dólares em defesa, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. No dia 5 de março de 2023, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, na abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, anunciou um orçamento de 224 bilhões de dólares para a defesa. A cifra fica ainda muito atrás dos Estados Unidos, onde os valores superaram 800 bilhões de dólares, quase 3 vezes mais. Pequim argumenta que os gastos militares para fins defensivos correspondem a uma parcela relativamente baixa do seu produto interno bruto, e afirma que os críticos querem demonizar o país como uma ameaça à paz mundial. Segundo eles, a contribuição do exército é para a defesa da fronteira, proteção dos direitos marítimos, combate ao terrorismo, manutenção da estabilidade, operações de resgate em desastres, escolta de navios comerciais e na aplicação das políticas da pandemia,
que incluiu o bloqueio de cidades, quarentenas e outras medidas coercivas. O investimento na área de defesa, como diz o nome, é uma garantia de defesa. Quanto maior o seu poder bélico e militar, menor a chance de se envolver em uma guerra. Muitos especialistas afirmam que isso pode estar levando o mundo a uma nova Guerra Fria, dessa vez entre Estados Unidos e China, a substituta natural da antiga União Soviética. Mas tudo leva a crer que a China tem cada vez mais buscado consolidar seu poder e expandir o modelo socialista pelo mundo usando armas muito mais eficientes. Ela está atingindo seus objetivos, crescendo economicamente, aumentando sua influência em outros países pelo mundo, investindo pesado para propagar suas narrativas na mídia, na TV, no cinema e nas redes sociais. Mas conquistar o mundo não é algo tão simples assim. Nunca na história da humanidade, nenhum império, por mais forte que fosse, conseguiu chegar perto disso. A probabilidade é que o mundo se torne cada vez mais polarizado, cada vez mais dividido e com o poder concentrado nesses dois grandes impérios. Porém, os conflitos devem se concentrar nas áreas econômica, comercial, tecnológica e ideológica, mas sem conotação militar. Um conflito militar entre duas nações tão poderosas não seria favorável para ninguém. Agora, como sempre, eu conto com a sua opinião e a sua conclusão final. Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, curta o vídeo, compartilhe. E se você quiser colaborar com o nosso canal para produzirmos mais documentários como esse, o nosso Pix é o mundopolarizado2021@gmail.com. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.